pessoal, espero que estejam todos bem, né? Nós vamos começar agora a correção da segunda semana da segunda apostila, não é? E ela falava de números com expoentes fracionários e negativos. Nessa aula nós vamos ver o quê? Como efetuar cálculos com as potências de números reais e também as potências com expoentes fracionários e também negativos, né? É o mesmo assunto da primeira semana. Temos aqui, antes da primeira questão, não é? Uma breve introdução sobre a OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. E na questão disse que Pedrinho era um aluno da Escola Municipal de Caruaru. E os professores faziam uma atividade, né, uma competição entre os educandos para prepará-los para a Olimpíada. E a pergunta diz o seguinte: ajude Pedrinho a vencer completando o quadro ao lado. Percebam que o quadro ele está numa sequência, né? 10 à quarta é igual a 10.000, 10 à terceira é igual a 1.000, 10 à segunda é igual a 100. O que é que está acontecendo aqui? Uma divisão, não é? Então, a cada número da sequência, ele vai sendo dividido por 10. Então, ó, 10.000 dividido por 10 dá 1.000, 1.000 dividido por 10 dá 100, 100 dividido por 10 dá 1. E ele pede para vocês continuarem a sequência. Vocês fariam o quê? 1 dividido por 10. Depois, o resultado dividido por 10. E assim até chegarmos ao resultado do 10 elevado a menos 4. Que seria 0,1, 0,01, 0,001 e 0,001. Algum estudante pode ter feito também na forma fracionária, não é? Que será 1/10, 1/100, 1/1000 e 1/1000. Na letra B, ou no segundo, pediu o seguinte: ao completar a sequência, o que você observou? Quando vocês fizessem o cálculo, vocês iam observar o quê? O que foi que chamou mais a atenção de vocês nessa questão? Então, uma das coisas que nós podemos observar é que a cada número, para você encontrar, você dividia o anterior por 10. Então, essa seria a principal observação que vocês teriam que anotar no caderno. A terceira dizia o seguinte: você escreveu a sequência usando frações? Caso não tenha usado, faça agora. Então, o estudante que não fez a primeira questão usando fração e sim usando decimal, nessa terceira questão ia escrever as mesmas respostas, porém na forma de fração. O que já tinha feito com fração só era repeti-la, não é? A quarta, ó. O que aconteceria com essa sequência se a base fosse um inteiro diferente de 10? Aqui vocês iam fazer uma experiência, não é? Trocar os valores daquela tabela lá no início, colocar outro número diferente de 10 e anotar tudo o que vocês acharem de interessante aqui no 4. O exemplo é você construir uma tabela com um número diferente e resolvê-la, certo? Aqui agora, antes da próxima questão, temos um breve relato sobre o Otto do Moro. Na primeira questão, fala em Rodrigo, um artesão lá do Alto do Moura. E ele faz bonecos de barro. O primeiro boneco dele media 2 decímetros de altura. E os outros bonecos que ele fez tinham a seguinte observação: ó, cada um era metade da altura do boneco anterior. Então, ele fez um boneco com 2 centímetros, com 2 decímetros, depois fez outro boneco com a metade de 2 decímetros e assim sucessivamente, não é? A letra A pediu o seguinte: para vocês preencherem a tabela, não é? Ajudando o Rodrigo a completar o valor com a medida dos bonecos. Percebam que o primeiro boneco tem 2, o segundo já tem a metade de 2, não é, que é 1. O terceiro boneco já tem a metade de 1, que é 1/2. Então, todos os números da sequência são divididos por 2. O quarto boneco já é 1/2 dividido por 2, não é? Que é 1/4. Lembrando que a divisão de frações, você pega a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, por isso que deu 1/4 aqui. A quinta fração, né, seria 1/8, que é 1/4 vezes o inverso de 2. A sexta 1/16 e a sétima 1/32. Na questão B, diz o seguinte:
Rodrigo percebeu que poderia escrever a altura dos seus bonecos usando potências de base 2 e começou a construir uma tabela quando foi interrompido por um cliente. Completa a tabela de Rodrigo. Então aqui, ó, ele começou preenchendo a tabela usando potências, não é? 2, que é igual a 2 à primeira, 1, que é igual a 2 elevado a 0, 1 meio, que representa 2 elevado a menos 1, e assim vocês iam completando a sequência, ó. 2 a menos 2, 2 a menos 3, 2 a menos 4, e por fim 2 elevado a menos 5. A segunda questão falava de Juca e Pedro, que estudam na escola Professor Rubem de Lima Barros, não é? E eles estavam jogando um desafio matemática. E Juca escreveu uma sequência e pediu para Pedro responder. Ó. O primeiro termo dessa sequência é o número 128, o segundo é o número 64, o terceiro é o 32 e assim por diante. O número 1 vai estar em que posição nessa sequência? Então, para vocês encontrarem o resultado, vocês iam continuando a sequência até chegar no valor 1. Percebam que cada número da sequência é o resultado da divisão do anterior por 2. Ó, 128 dividido por 2, 64. 64 por 2, 32. E assim vocês iam fazendo até chegar no oitavo termo, não é? O número 1 está no oitavo termo dessa sequência. E qual é a sua representação na forma de potência? Como nós estamos dividindo por 2, a nossa base aqui é 2, não é? Se ele está no oitavo termo, então 2 elevado a 0. Porque 2 elevado a 0 tem como resultado o número 1, que é o número dessa sequência. Na B dizia o seguinte: a sequência está escrita na forma de potência? Se sim, qual é a base dessa potência, não é? Então, a nossa base é 2. A letra C, a partir de qual termo o expoente dessa potência passa a ser negativo, e essa potência representa qual número? Então, se o oitavo termo representa 1, ela começa a ser negativa a partir do nono. Então, está aqui o resultado, né? Qual número ela representa? 2 elevado a menos 1, que pode ser 1 meio ou também pode ser 0,5, né? 5 décimos. E escreva os 10 primeiros termos dessa sequência na forma de potência. Vocês vão pegar os valores, não é? 128, 64, 32, e vão transformá-los em potência. Fica desse formato aqui, ó. 2 a sétima, 2 a sexta, 2 a quinta, até o décimo termo, que é 2 elevado a menos 2. Na letra E, vocês iam colocar o resultado, né? O valor dessas potências, usando o número racional. Pediam aqui que as frações fossem escritas na forma de expoente negativo, não é? Então está aqui, 128, 64, 32. Os dois últimos termos estão escritos na forma de fração, 1 meio e 1,4. Próxima pergunta tinha um pequeno texto antes, ó, falava do seu João, que é o proprietário de uma facção que existe no Polo Texto aqui em Caruaru. E a empresa fez uma auditoria e determinou o crescimento da facção através dessa expressão algébrica aqui. Ó. C, que representa o crescimento, é igual a 4 elevado a m sobre 2. O m aqui no caso é o mês do ano, né? A quantidade de meses do ano. Na primeira questão dizia o seguinte, ó, seguindo a expressão apresentada pela empresa, quanto a empresa cresceu em porcentagem no primeiro, no quarto e no sexto mês. Então aqui vocês teriam que colocar 3 respostas, né? Uma para o primeiro mês, uma para o quarto e outra para o sexto. Então ficaria assim. Vocês iriam substituir a letra M pelo valor do mês. No caso por 1, depois por 4 e por 6. Seguindo aqui, ó, as respostas da alternativa A podem ser representadas por expressão de radicais. Se a resposta for positiva, descreva essas expressões. Ele pergunta se a gente pode transformar aquelas potências em raízes, não é? Então a resposta é sim. E está aqui as nossas expressões algébricas na forma de radicais. Ó. C é igual a 4 elevado a 1 meio.
Transformando em raiz, fica raiz de 4. Percebam que o numerador do nosso expoente fracionário é o expoente do nosso radicando. E o denominador do nosso expoente fracionário é o nosso índice aí. Então, fizemos o mesmo cálculo, né, com os três, certo? A letra C dizia o seguinte: é possível considerar que o crescimento dessa empresa após 10 meses é de 256% e pede para justificar. A justificativa aqui seria o cálculo que vocês vão fazer, que vocês fizeram, para chegar ao resultado. Então, a resposta seria não. Por quê? Efetuando 4 elevado a 10 sobre 2, nós encontraríamos 1024, não é? Transformamos a nossa potência com expoente fracionário em uma raiz, extraímos essa raiz e encontramos o valor de 1024. Então, a resposta é não. Na letra D diz o seguinte: ainda de acordo com a expressão que representa o crescimento da empresa do Sr. João, em quantos meses, né, após quanto tempo ela vai atingir 16%? Essa resposta está na letra B, não é? Após 4 meses. De acordo com o que foi visto, né, de acordo com o que vocês viram na apostila e no livro, é possível considerar a igualdade, ó, raiz quarta de 9 elevado a 8 igual a 81. Isso seria verdadeiro ou falso? E pede mais uma vez para justificar. A justificativa também será o cálculo que vocês vão fazer para responder. Então, nossa resposta era sim. E está aqui a justificativa, não é? Transformamos a expressão por radicais em uma potência com expoente fracionário. Dividimos o nosso expoente, né? Porque dá para fazer essa divisão, 8 por 4. E resolvemos a potência 9 ao quadrado. Na terceira, fala de Juca e Carlos, que estão praticando um jogo, né, brincando, e cada um lançou um desafio para o outro, para o colega. Juca lançou o seguinte desafio para Carlos, para ele resolver 125 elevado a 2 a sexta. E Carlos apresentou o seguinte para Juca: raiz sexta de 10 elevado a 12. Então, quais foram as soluções de Carlos e de Juca? Primeiro, nós teríamos que fazer as resoluções, né? Resolver os dois problemas, para depois apresentarmos as respostas. Então, vejam, 125 elevado a 2 sextos, não é? Fizemos uma simplificação da fração dos sextos, que deu 1/3, e transformamos ela em raiz. Então, raiz cúbica de 125, que dá 5, não é? Então, esse foi o resultado apresentado por Carlos. O resultado apresentado por Juca foi esse. Ó, raiz sexta de 20 elevado a 12. Fizemos o inverso de Carlos no caso. Transformamos em uma potência e depois resolvemos. Caso algum estudante tenha colocado aqui, tenha continuado, né? 20 ao quadrado 400, também está certo a resposta. Letra B. Explique a forma que você efetuou os cálculos. Aqui vocês vão descrever os cálculos que vocês fizeram e também vão dar algumas sugestões, né? Vocês vão explicar de que forma vocês apresentaram os cálculos. Na 4, fala o seguinte: na escola Luiz Pessoa, os professores elaboraram dominós e estavam utilizando esses dominós, né, para um campeonato. A pergunta é: a jogada feita pelo referido aluno está correta? Justifique. Então, percebam que a união das peças, de um lado eu tenho 2 elevado a 10 quintos e do outro lado eu tenho raiz quinta de 2 a décimo. Essa jogada está correta? Então, a resposta é sim. Por quê? Se você transformar a potência numa expressão de radicais ou a expressão de radicais numa potência, você vai encontrar o resultado do outro, certo? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Até a próxima semana e bons estudos.